você já contou aí uma experiência em relação à sua mãe, mas eu queria que você contasse para a gente uma experiência sobrenatural que você viveu e que marcou a sua história. Olha, pastor Lucas, eu tenho algumas, mas eu quero falar da minha filha Débora. Ela tem 16, aliás, vai fazer 16 anos, mas quando eu engravidei, foi muito difícil e eu tive um aborto no 3º mês. E eu tive um aborto e fui até o hospital com meu marido, e ali foi feita uma ultrassom. E nessa ultrassom, toda a área do útero estava tomado de sangue. E ele falou que eu teria que passar por um procedimento. E eu estava ali recebendo aquilo tranquilamente, porque nós podemos entender que Deus nos dá coisas boas, e aquilo que não é tão bom a gente pode entender que é algum momento na nossa vida, e eu não reclamei. Mas enquanto ele estava falando, eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, o Senhor aqueceu meu coração. E eu falei para o médico, ele falou assim, olha, terminei. Falou com meu marido, terminei aqui o ultrassom, e agora eu vou dar a indicação do que ela vai fazer. De repente, meu coração ficou muito aquecido, muito cheio da presença de Deus. E eu falei, por favor, doutor, o senhor pode passar de novo o ultrassom? E ele deu uma olhadinha para o meu marido olhou para ele, e eu entendi essa olhada, né? Poxa, ela está num momento muito difícil, ela está em negação, então ela quer mais uma prova. Ele falou, tá bom, eu vou passar. E ele passou. Atrás de uma bolsa gestacional, tinha uma segunda bolsa gestacional. E nessa segunda bolsa gestacional, tinha um embrião. E aí, quando você vê, até 3 meses, você vê o embrião, ele fica mexendo o tempo todo, e aquele embrião estava mexendo, eu vi ele mexendo, e esse médico falou assim, olha, mas eu não tinha visto, estava ali, e era a Débora. E eu me lembro que eu disse, essa é a Débora. Então, para mim, isso foi assim, sobrenatural, porque a minha formação é de enfermagem. Na enfermagem você lida com a morte, você lida com o diagnóstico, você lida com a certeza, você não tem mais ou menos. E naquele momento eu entendi que era um milagre. E Débora hoje tem 15 anos, vai fazer 16 anos, e a Débora, Deus me deu esse presente. Então, depois daquilo, eu fiquei maravilhada. E Deus começou a me ensinar que a última palavra é do Senhor. Então, isso eu vivenciei, e desde esse tempo, nunca mais eu fui a mesma. É muito bom viver o sobrenatural de Deus, né? Eu acho glória a que Deus. Todos aqueles que caminham, que conhecem o Senhor, com certeza que estão nos assistindo, têm uma experiência com Deus. Maravilha. Que não devem ser minimizadas, mas devem ser motivos de muita gratidão. Eu acho que a gente falou bastante disso. Aguçar a nossa percepção para os milagres. A gente vive muitos milagres que a gente não se dá nem conta, às vezes, para agradecer o Senhor. Eu tenho pensado muito, pastora, que o mesmo trabalho, a mesma força que eu gasto para reclamar, eu gastaria para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Exatamente. Tudo depende da visão que nós temos. É verdade. Uma questão interessante também, a gente começou o programa lendo Marcos 16, 17, 18, onde a palavra diz que os sinais vão seguir aqueles que creem. Sim. Eu acho que essa palavra é muito poderosa. Sim. E ela provoca a gente para pensar em milagre e pensar no sobrenatural. Exatamente. Você acredita que essa palavra trata da gente, da igreja de hoje? Que a igreja de hoje, se ela viver em conformidade com a palavra, se ela for uma igreja cheia de fé, ela vai ser acompanhada por esses sinais? Cura, milagre, libertação? Eu acredito, porque Jesus falou isso. Eu acredito que isso é não apenas algo que tem que acontecer, mas eu acredito que é algo que pode acontecer. Porque aqueles que creem, a palavra de Deus diz, né, em Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, e também a convicção daquilo que esperamos. Então, de fato,
Quando você crê, você chama à existência aquilo que não é, que não existe. E os sinais, muitas vezes, sinais, a gente interpreta esses sinais assim, algo que no minuto, aliás, num segundo antes, não existia. E num segundo após, você vê um sinal. Então, os sinais, eles aparecem, eles surgem a partir daquilo que é a fé. Eu acredito nisso, eu acredito na palavra. Eu amo a tecnologia. Eu gosto de estar diante de saberes. E eu acredito que tudo isso está debaixo da soberania de Deus. E eu acredito que a fé é uma força, é um poder que nem a última tecnologia poderia ser tão forte, tão poderoso, tão poderosa quanto a fé. Então, aqueles que creem, os sinais acompanharão. Eu acho que é muito interessante isso que a gente está falando. Eu lembro que você falou sobre o sobrenatural não está num terremoto, e eu me lembro muito de Elias, né? Uau. Quando Deus trata com Elias na caverna, Sim. ele mostra exatamente isso. E às vezes a gente não está tendo essa percepção de que os sinais estão nos acompanhando, porque a gente está como Elias. A gente está esperando Deus no fogo, no terremoto, né, no mover das pedras, mas Deus vem com uma brisa suave e se revela a nós. Sim. Como você falou, Deus usa pessoas. E nós temos algo em comum, porque nós trabalhamos no mesmo consultório, não é mesmo? E estávamos nós, há um tempo atrás, lidando com situações financeiras desse local. E nós estávamos orando, você e outros pastores que trabalham ali, nós estávamos orando, e nós não sabíamos o que poderia acontecer, porque nós estamos sem trabalhar no consultório. E, de fato, Deus começou a usar pessoas. E essas pessoas, elas começaram a depositar alguma coisa. E aí nós resolvemos aquela situação. Então, Deus, eu creio que o sobrenatural, ele age no natural. O sobrenatural de Deus não é um terremoto, pode até ser. Mas o sobrenatural de Deus é algo que acontece na simplicidade. Pode ter um eco, um terremoto, mas pode ter um silêncio, um soprar do vento muito, muito tranquilo. Pode ser uma coisa que vem através de uma cura de uma enfermidade. Pode vir através de uma finança, um dinheiro, uma providência, uma provisão. E eu creio nisso. Então, é só a gente crer que o Senhor Deus, Ele é o nosso sustentador. Claro que a gente trabalha bastante, mas Ele abre porta onde não tem. Eu creio assim. É interessante porque eu gosto quando a palavra diz que aos seus Ele dá enquanto dormem. Enquanto dormem. Enquanto a gente está descansando, confiando, sim, o Senhor está nos abençoando e cuidando de nós. É, né? Verdade. Nem sempre os milagres saem tão à vista assim. Eu lembro também quando Pedro estava preso e Deus envia um anjo lá e depois ninguém sabia o que tinha acontecido. Sim, né? sim. Porque foi algo que Deus tratou com Pedro, Deus tirou Pedro daquela prisão e agiu na vida dele. E eu acho que a gente pode caminhar para isso, a gente pode caminhar para viver mais do sobrenatural. Eu acho que a gente deve buscar ter uma fé mais ativa, uma fé que confia mais. Eu tenho falado muito, pastor, aqui na igreja, de que a gente deve viver a palavra que a gente prega. E para viver o sobrenatural, acho que a gente precisa muito disso. Se eu creio que Deus cura, como a palavra diz que Ele cura, quando alguém diz para mim que está enfermo, antes de entrar no Google para descobrir um remédio para a doença, ou antes de indicar um médico para aquela pessoa, eu tenho que dizer, olha, eu vou orar pela sua vida, porque eu creio que Deus pode curar. Se eu creio que Deus transforma, Deus salva, Deus muda o coração, quando eu encontro alguém que não conhece Jesus, eu preciso ativar a minha fé e falar de Jesus para essa pessoa. Eu creio tanto nisso, que há 4 anos atrás eu tive 5 diagnósticos de enfermidades, e essas enfermidades que poderiam matar. E, claro, eu fui ao médico, nós não somos negligentes, né?
fiz um tratamento, mas eu recebi uma oração. E nessa oração, depois eu voltei aos médicos e as enfermidades, elas desapareceram. Então, eu acredito muito no que você falou, pastor, e eu acredito que a prática da oração tem que ser a primeira atitude que nós precisamos fazer. Eu acho que é uma das grandes maneiras de amar alguém, é orar por essa pessoa. Pastora, falando sobre o sobrenatural, quais são as chaves para nós vivermos uma vida mais ligada ao sobrenatural do que meramente ligada àquilo que é natural? Pastor Lucas, as chaves são as mesmas desde o começo, né, da nossa vida cristã. A oração, a leitura bíblica, também as práticas, né, do jejum, estar na igreja, buscar mais do Senhor. E uma coisa muito interessante, eu posso falar sobre isso, porque na minha caminhada, eu tenho já 43 anos de caminhada com Cristo e dentro da igreja. Eu percebo que às vezes nós vamos lendo a Bíblia, lemos a Bíblia toda, oramos, temos experiências com Deus, e aí a gente começa a se acostumar. Então, o que nós deveríamos fazer é sempre zerar e começar de novo na oração, porque a prática da oração é tudo, na prática da leitura bíblica, sentar e ouvir uma palavra com humildade do coração, porque existem pessoas que quando um pastor está pregando, a pessoa fica falando assim mentalmente, isso eu já sei, isso eu já ouvi, esse texto eu já conheço. Então, para que esse sobrenatural aconteça na nossa vida, nós precisamos ter um coração como um coração de criança. A prática da oração, a leitura bíblica, a humildade, o discipulado. Também a questão de confessar pecados. A confissão para uma pessoa que é a pessoa certa para a confissão. Não ficar se achando tão maduro espiritualmente, a ponto de não ter mais nenhuma experiência com Deus. Então, todos que estão nos vendo hoje, é muito salutar, é muito saudável que nós sempre, a gente se coloque sempre na posição daquele que está aprendendo e sempre pronto para sermos surpreendidos pela ação poderosa do Senhor. Eu acho que é também viver uma fé que não depende daquilo que Deus faz por nós. Não depende de que Deus me cure para eu crer que Deus cura. Uma fé que não depende dos sentidos naturais, mas que confia na palavra mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que a gente quer ou da maneira que a gente espera. Para a gente encerrar, pastora, a nossa última pergunta, eu queria que você respondesse aí, dando uma palavra para as pessoas que estão aí nos assistindo, acompanhando aí o nosso primeiro programa. Como alguém pode viver o sobrenatural? O que essa pessoa precisa fazer para viver o sobrenatural? Bom, nós precisamos, para viver o sobrenatural, primeiro momento é tomar o Senhor como seu pastor, meu pastor. Lá no Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. É importante confiarmos no Senhor de uma forma tal que nós nem vamos pensar no sobrenatural. É como o ar que nós estamos respirando agora. A gente não fica pensando e nem lembrando, agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. É algo que faz parte da nossa vivência e sobrevivência. Se a gente para de respirar, a gente morre. Então, o sobrenatural precisa vir dessa forma, de uma forma forte, o tempo todo, mas na pessoa de Jesus. Porque tem algumas pessoas que elas correm atrás do sobrenatural. Tudo para ela precisa ter um sobrenatural, e um sobrenatural da forma que ela vê o sobrenatural, com barulhos, com terremotos, com uma palavra forte. E muitas vezes o Senhor está falando comigo e com você de uma forma muito tranquila. Então,
Como você pode ser tocado pelo sobrenatural? Tendo relacionamento com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso é profundamente necessário. É depender mais do Espírito Santo de Deus. Sim, depender ser guiado mais. E dirigido por Ele. Exatamente. Pastora Adriana, muito obrigado pela sua participação. Eu que muito obrigado agradeço. por ter você nos abençoando. E obrigado você também que nos assistiu. Que você possa aí se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, acompanhar as nossas redes sociais, porque em breve vão vir ao ar aí mais programas para abençoar e edificar a sua vida.